Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12. A palavra de Deus diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esta reunião, porque nós fazemos aqui aquilo que é certo diante de Deus, diante dos homens, e nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, suplicar agora a bênção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que a unção que vem do Santo nos dê discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, senhores. Continuando, meus irmãos, a falar sobre o anticristo e o que ele vem para fazer, seu caráter, sua obra, aquilo que ele vai realizar de mal neste mundo, a fim de que nós possamos entender essas coisas para estarmos preparados. Nós estamos meditando, portanto, no texto da palavra de Deus. Já falamos sobre a parte anterior aqui da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo disse que ele viria para se fazer passar por Deus, tanto para se opor a Deus, para ser contra Cristo, contra Deus, como para tentar ocupar o lugar de Deus, ser então aquele que quer para si o louvor, a glória de Deus. É nesse sentido que o anticristo personifica Satanás na terra. Porque desde o início, pelo que nós podemos entender da palavra de Deus, Satanás quis para si o louvor, a adoração que só podia ser dada a Deus. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Portanto, a vinda desse homem da iniquidade, que aqui é chamado de o iníquo, quer dizer, resumindo, colocando, personificando num ser, num homem, todo o mal possível, toda a iniquidade possível. A vinda desta criatura, desse ser, deste homem, será totalmente potencializada pelo mal, por Satanás. Mas a pergunta que deve ser feita, e essa que eu pretendo responder com os ensinamentos do apóstolo Paulo aqui nesse texto é, afinal de contas, esse anticristo, esse ser, esse personagem da história que vai aparecer em algum momento, o que ele é de fato? Ele é o consumador do mal, ou ele é também um instrumento de Deus? Ou uma coisa ou outra, ou ambas as coisas? E aqui nós entramos naquele terreno bastante já pisoteado da teologia, em que se fala da soberania de Deus, junto com a responsabilidade humana. A Bíblia expõe claramente que Deus age no mundo, mas os homens também agem no mundo. Mesmo quando os propósitos maus dos homens parecem prosperar, Deus continua agindo e fazendo a sua vontade acontecer. Alguns casos do Antigo Testamento são muito emblemáticos nesse sentido. Por exemplo, os casos da Assíria, da Babilônia, antes disso mesmo do Egito. Lembrem que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair até que se consumassem as 10 pragas do Egito. Não é que Faraó era bonzinho e gostaria e ficou feliz de mandar o povo sair. Ele se viu pressionado, se viu obrigado a deixar ir. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala, Deus pressionou para que ele
não deixasse o povo sair, para que Deus pudesse revelar todo o seu propósito, toda a sua glória na terra do Egito, e finalmente fazer o povo sair e atravessar o Mar Vermelho, no maior sinal realizado em todo o Antigo Testamento, quando Deus abriu o mar e fez o povo atravessar, apenas após a consumação da 10ª praga, que foi a passagem do anjo vingador no meio do Egito, matando todos os primogênitos, menos aqueles que tinham a marca do sangue na porta. Portanto, todo aquele acontecimento tem a participação do homem Faraó, tem a participação da maldade do homem Faraó, mas também tem um propósito divino por trás. E não podemos eliminar nenhum, nem outro. O outro caso que eu já mencionei, a Assíria, o império da Assíria veio do Oriente e destruiu o Israel do Norte, sitiou Jerusalém. Isso está descrito no livro do profeta Isaías, em várias passagens, como no capítulo 10. Mas Deus diz que foi Ele quem trouxe a Assíria para executar o juízo, a justiça sobre o seu povo de Israel. No entanto, o imperador da Assíria não pensava assim. Ele pensava, eu estou vindo pelo meu poder, pela minha força, porque eu vou conquistar essa nação, porque eu vou ser o dono do mundo. E aí Deus, ironicamente, pede para o rei da Assíria, por acaso o machado pode discutir com aquele que o maneja? O machado pode dizer, eu sou autônomo, eu faço tudo o que eu quero por mim mesmo e acabou, e ninguém influencia em nada? O machado pode fazer isso? Então Deus estava dizendo, rei da Assíria, você é o machado, eu sou o manejador. Você é um instrumento meu para eu exercer o meu propósito aqui. No entanto, isso não fazia do rei da Assíria um ser sem responsabilidade, um mero instrumento, um mero robô, usando uma metáfora dos dias de hoje, porque ele era responsável pelos seus atos. Mais tarde, Nabucodonosor veio, destruiu então Jerusalém, destruiu Judá, e também continuou sendo um instrumento de Deus. Se nós lermos todo o Novo Testamento, nós vamos ver como Deus mostra isso em vários momentos, em várias situações. Todo o Antigo, todo o Novo Testamento, Deus age, o homem age. Judas Iscariotes foi o traidor. Ele foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, veio, beijou Jesus e o entregou aos soldados. Antes, Jesus havia dito, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, nós temos aqui em Judas um anticristo. Ele está fazendo aquilo que ele quer. Sua vontade corrupta, sua vontade pervertida, mas ao mesmo tempo está sendo também um instrumento de Deus para cumprir os propósitos benéficos de Deus para a salvação da humanidade ou do seu povo. O anticristo também será um instrumento de Deus. Ao mesmo tempo em que ele será a consumação dos propósitos do mal neste mundo, também será um propósito de Deus, também cumprirá um propósito de Deus, misteriosamente. E é nisso que Paulo está focalizando nessa passagem, quando ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele já havia falado isso no versículo 6, que alguma coisa, algum instrumento divino estava impedindo que o anticristo aparecesse, já naqueles dias do apóstolo Paulo, lá pelo ano 50, apenas 20 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Até hoje, esse inimigo ainda não apareceu, porque Deus continua detendo a aparição dele. Aqui já mostra que ele só pode aparecer por uma permissão divina, por um propósito de Deus. Quando Deus disser, agora pode, então
ele vai aparecer. Enquanto Deus não autorizar, enquanto Deus não disser, agora pode, o anticristo não vai aparecer. Note que ele diz, o mistério da iniquidade já opera. A vinda do anticristo não se trata de uma vinda do mal. O mal já está aqui. A iniquidade já está aqui. Não é que os homens vão ser mais pecadores. Os homens são pecadores durante toda a história. A depravação total domina o ser humano desde o início, desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo. Do que se trata aqui? Se trata de uma multiplicação, diz a palavra de Deus, dessa iniquidade, de uma encarnação dessa iniquidade, quando aparece esse homem e ele é o próprio mal em pessoa, o mal encarnado. Ele vem, portanto, para consumar os propósitos malignos do mundo, mas ele só pode fazer isso quando Deus permitir. A pergunta: qual é o instrumento que Deus usa para deter, para impedir que ele apareça? Já recebeu dezenas de respostas. E o melhor talvez é nós dizermos, nós não sabemos. Nós não sabemos o que é esse aquele, que ele diz aqui. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que é esse aquele? Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência, incapacidade, em última instância, e dizer, não sabemos, não temos certeza. É algum instrumento divino, pode ser, mas ninguém sabe exatamente o que é. Talvez o melhor seja dizer, é o próprio Deus, de alguma forma. É o próprio Deus, usando talvez não só um instrumento, mas vários instrumentos, possivelmente, para impedir, para não deixar que o anticristo venha, até que então Deus diz, agora pode vir. Eu falei semana passada aqui, e enfatizo outra vez, que um desses instrumentos pode ser aquela graça de Deus que restringe o pecado no mundo, aquilo que a gente chama de graça comum em teologia. Deus não permite que o ser humano seja tão pecador quanto ele poderia ser. É uma espécie de um cabresto divino sobre o animal selvagem que é o ser humano por natureza. Então Deus não permite que o ser humano dê vazão a todo o mal que está em seu coração. Exceto em alguns casos que Deus parece liberar um pouco isso, soltar um pouco isso. Então nós temos aqui, acolá, ali, pessoas que você diz, não, isso não pode ser um ser humano. Isso não pode ser um ser humano, isso é um monstro. Isso não pode ser, um ser humano não pode fazer isso. Observe, Deus deixa que um sujeito aqui, outro lá, mas não é a massa. É um aqui, um lá, outro lá, que você diz, isso não pode ser um ser humano, isso é um monstro. Porque Deus não refreia essa pessoa totalmente. Agora, se Deus retirasse esse freio de todos, todos seriam isso. Todos seriam monstros. É um poder divino que nos refreia, que refreia a humanidade. E talvez esse poder aí é o que vai sendo aos poucos retirado no fim dos tempos. E aí nós vemos uma volta àquilo que foi Gênesis 6. Viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então aí nós temos criaturas, homens, que Deus tirou os freios e permitiu que eles chegassem ao limite da maldade e da iniquidade. Um dos instrumentos usados por Deus para deter o crescimento do mal no mundo é a graça comum. Essa graça parece se enfraquecer nos últimos dias, à medida que se aproxima a data da vinda do Senhor Jesus. Ele só vai aparecer quando Deus disser, agora pode. Até lá, ele não tem direito de agir. Portanto, agirá com total poder quando Deus lhe der liberdade. Vários tipos de anticristo já apareceram na história. Só para citar talvez o mais famoso de todos,
era o imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma, que viveu um pouco depois de Paulo escrever essa carta, lá por volta do ano 60. E esse imperador Nero, que inclusive o número, a soma do número das letras do nome Nero César, transliterados do grego para o hebraico, somando dá 666. O número que João disse ser o número da besta. É evidente que Nero não era o anticristo, até porque viveu 30 anos antes de João escrever o Apocalipse. Nero não era o anticristo, mas um tipo dele, muito próximo, muito parecido, um governante poderoso que manda no mundo todo e é perverso, até o limite da perversidade, se é que ela tem limites quando Deus tirá-lo. Nero foi um tipo do anticristo. Na história nós tivemos vários tipos, mas o final, o grandão, o definitivo, só vai aparecer quando Deus permitir. A primeira verdade aqui dessa passagem é essa, que mostra que, ao mesmo tempo em que ele é a consumação do mal no mundo, ele é também um instrumento de Deus, para os propósitos de Deus. É porque Deus só deixará que ele apareça quando Deus entender que está na hora. Em segundo lugar, meus irmãos, e aqui mostrando mais a eficácia por trás dele, o poder por trás dele, claramente o texto diz que ele é potencializado por Satanás. Veja as expressões que diz aí. Ele diz aí no verso 8, então será de fato revelado o iníquo. É uma palavra utilizada aqui. Eu já vou voltar ao final do verso 8 só para fazer um parênteses. Depois ele diz aí no verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Ele lista aqui 4 modalidades de atuação desse ser chamado anticristo e o que está por trás disso, com que poder, com que autoridade ele age. E basicamente é toda a autoridade derivada de Satanás, do grande dragão vermelho que João vê como sendo aquele que dá à besta o poder, a autoridade, o domínio. Aqui está esse homem, mas por trás dele está alguém maior. Por mais terrível que ele vai ser, uma própria encarnação do mal, mas por trás dele está todo o poder de Satanás, que a Bíblia diz que era um anjo que caiu e que mesmo depois de caído, sabe se fazer passar por anjo de luz. Sabe se fazer passar por anjo. Ele é um anjo das trevas hoje, mas ele sabe se fazer passar, ele se disfarça de anjo de luz. E observe o que é que esse ser, o anticristo, vai fazer, o texto diz. Ele aparece, senão, segundo a eficácia de Satanás, ele fala com todo poder e sinais. Poder e sinais e prodígios. Milagres. Obras poderosas. Descer fogo do céu. Uma das expressões usadas por João no Apocalipse. Descer fogo do céu. Quem fez descer fogo do céu no Antigo Testamento foi Elias. Como uma comprovação do poder de Deus que estava nele. O que é então esse anticristo? É alguém que se faz passar por profeta, é alguém que se faz passar por um enviado de Deus, por alguém muito poderoso, que utiliza milagres, sinais, prodígios. Porque Deus é, por natureza, o grande operador de sinais e de prodígios. Mas Satanás é um imitador. Quando Moisés e Arão fizeram sinais na terra do Egito, os mágicos imitaram até certo ponto algumas das pragas realizadas. Deus permite que ele haja ou agirá com poder
para enganar. O objetivo todo é enganar. Mas enganar a quem? É muito difícil enganar o mundo. O mundo já está enganado. Não é nem um pouco difícil enganar o mundo. Quem é que de fato ele deseja enganar? Jesus disse, se possível, ele quer enganar os próprios eleitos. Os próprios eleitos. O objetivo é enganar o povo de Deus, para que se deixe levar pelos sinais realizados, pelos prodígios realizados, e se esqueçam de olhar para a verdade. E note que a palavra verdade vai aparecer muitas vezes no texto, na passagem. Muitas vezes. Porque o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, assustadoramente falando, é que Deus permite que ele apareça, o anticristo, que realize todos esses sinais e milagres falsos, porque os homens rejeitaram o verdadeiro evangelho. Observe o que ele diz aí na sequência, e com todo engano de injustiça aos que perecem, diz o verso 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus permite. Verso 11. É por este motivo, porque rejeitaram o evangelho da salvação, o verdadeiro. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Porque é que o anticristo é, ao mesmo tempo, a consumação dos propósitos do mal, a encarnação do mal, a última e pior oportunidade que o mal terá neste mundo, mas é também, ao mesmo tempo, um instrumento de Deus, porque ele é um instrumento da disciplina divina para o mundo. Um instrumento da disciplina, porque o evangelho tem sido pregado, a boa nova da salvação tem sido anunciada, mas tem sido rejeitada pelos homens, que preferem fantasias, que preferem fábulas, que preferem milagres, sinais, coisas extraordinárias, mas não acolhem o amor da verdade, não acolhem a mensagem da salvação do Cristo que veio para morrer pelos pecadores, do Cristo humilde que nasceu em Belém e viveu sua vida de santidade em obediência à lei e entregou-se para ser morto como um pagamento pelo pecado do ser humano. Esta mensagem, a verdade do Evangelho, não tem sido crida, ou tem sido rejeitada, ou tem sido distorcida, ou posta de lado para outras coisas ocuparem o lugar. Não só no mundo, mas na igreja também. E o texto diz, é por essa razão que Deus lhes manda a operação do erro. Em Romanos capítulo 1, Deus disse que, e olha a comparação que se deve fazer aqui. Em Romanos capítulo 1, Deus disse assim, que a natureza revela os atributos de Deus. A natureza. Não está falando de Bíblia, não está falando de Evangelho, está falando do que é geral, do que qualquer um pode ver. A natureza revela os atributos de Deus. O seu poder, a sua eternidade, a sua bondade. Mas os homens não olham para isso, ou quando olham, distorcem isso, e se tornaram idólatras, e adoraram a criatura em lugar do Criador. Deviam olhar para a natureza e reconhecer, há um Criador para ela, há um Todo-Poderoso por trás dela. Mas não, o que eles fazem? Ou eles dizem, não existe Deus, natureza se criou por si mesma, não existe Deus.
Ou então eles dizem, Deus é a própria natureza. Ateísmo e panteísmo, tudo misturado. Essa incredulidade, que eu repito, não tem a ver com o Evangelho, tem apenas a ver com a revelação da natureza. Essa incredulidade, essa dureza de coração, gera uma rejeição. Deus rejeita o homem e diz, então vá até o fundo do pecado, experimente o mal, desça a lama. Diz a Bíblia que Deus entrega o ser humano. E é aí que surge os relacionamentos sexuais distorcidos, deixam de ser apenas homem e mulher. É aí que surgem os relacionamentos distorcidos, porque Deus entrega e diz, podem ir ao limite da perversão, façam, experimentem. Porque, meus queridos, a pior punição que Deus pode dar não é chegar e esmagar alguém, não é chegar e fazer descer um raio para consumir alguém. A pior punição que Deus pode dar é dizer assim, fique livre, faça o que você quer. Essa é a pior punição. É dizer, deixe o monstro que há dentro de você pôr as garras para fora. Essa é a pior punição que Deus pode fazer. É dizer, desça, experimente, faça tudo o que você quiser. É engraçado, é o que o ser humano mais quer. Não é o que ele mais quer, ser livre, ser independente, ser autônomo. Mas quando Deus libera, não está recompensando, está punindo. Quando Deus libera o homem para ser tudo o que ele quiser ser, para experimentar toda a depravação que ele quiser ser, isso não é uma recompensa, isso é uma punição. Deus está dizendo, vá e prove todo o mal que o seu coração pode produzir. Note, a rejeição, a revelação geral já produz esse abandono de Deus. Então, o que poderia produzir a rejeição ao Evangelho, que é a notícia clara da salvação? É Deus se revelando diretamente e dizendo, eu sou Deus, e essa é a salvação, e ninguém vai para o céu sem crer em Jesus Cristo, e ninguém vai ser salvo sem experimentar a redenção. Essa é a mensagem clara do Evangelho da Palavra de Deus. A rejeição a isso traz uma consequência muito pior. Não é só um abandono. A rejeição a isso traz a permissão divina para que o próprio mal se encarne no mundo. A vinda do anticristo, a encarnação do mal aqui neste mundo, é uma punição, é uma disciplina divina para o mundo. Em outras palavras, se vocês não querem Deus, fiquem com o diabo. E aí vocês vão ver o que é bom, ou melhor, o que é ruim. Se vocês não querem, vocês vão ter o que vocês querem. E o mundo vai experimentar isso. No momento em que Deus disser, é agora. O que a igreja deve aprender com essas coisas? Antes de tudo, entender que Deus é soberano nos seus propósitos. Ele não permite que nada aconteça sem que seja da sua vontade. Portanto, mesmo a manifestação do mal não será algo fora do controle de Deus, mas será permitida por Deus, para que, de uma forma misteriosa, os propósitos de Deus se cumpram no mundo. Propósitos esses que têm a ver com juízo, julgamento daqueles que não deram crédito à verdade. O anticristo vai testar os cristãos, para ver se essa fé que os cristãos professam é consistente, se ela aguenta, se ela resiste à perda de muitas coisas. Deus permite para que sejam testados. O mundo não é para testar. Deus não precisa testar o mundo. Deus testa a igreja. Prova a igreja. Porque Ele prova a fé.
Porque a fé tem que ser provada com fogo para ver se é ouro puro. É necessário que seja assim. O mundo Deus não tem que testar, não tem que provar. O mundo Ele vai disciplinar. É juízo, é julgamento. Portanto, cabe à igreja se apegar ao Senhor e à sua soberania. Mas principalmente a essa palavra que aparece muitas vezes nesse texto, que é a palavra verdade. Em oposição à mentira. Que evangelho nós cremos? Que evangelho nós pregamos? O maior engano que o inimigo pode produzir não é no mundo, que já está enganado. O maior engano que o inimigo pode produzir é na igreja. Principalmente quando a igreja abandona o evangelho verdadeiro. Por isso, cabe a nós nos apegarmos à verdade. A verdade como ela está revelada na palavra, não como esse ou aquele pensador quer. A palavra como ela está revelada aqui, no texto bíblico. Essa é a verdade. Nos apegarmos a este evangelho e vivermos cada dia, aguentando se tiver provações, lutando contra as tentações, vivendo a verdade não só na mente, não basta saber a verdade, no coração e nas mãos, com atos. O objetivo de toda a revelação bíblica a respeito do fim é para estimular o presente. Não é para criar alienados, pessoas que vão se afastar de tudo e de todos para ficar esperando Jesus voltar. É para que as pessoas pensem, considerem como está a sua vida agora, no presente. Para que vejam se estão preparadas tanto para, primeiro, enfrentar o anticristo. Porque essa história de que a igreja vai subir antes do anticristo, bom se fosse. Bom se fosse isso. No entanto, à luz da palavra de Deus, ele vem para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estar preparado para aguentar e para resistir ao engano que cresce cada vez mais hoje. É para isso que nós estudamos o futuro. Não para nos alienarmos, para vivermos o presente na verdade. E acima de tudo, para estarmos preparados não para o anticristo, porque ele é temporário. Ele é temporário. Veja o que diz o verso 8. Ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ai daqueles que tiverem posto a sua esperança em alguém tão temporário. Temporário porque só começa quando Deus diz, pode agora. Temporário porque acaba no exato momento da vinda de Jesus, quando Jesus, sem qualquer esforço, não tem batalha, não tem guerra, não é luta de boxe, um começa vencendo, o outro vai e volta, não tem disputa. O texto diz, Jesus voltou e acabou. Jesus o destruirá, o matará. Com o quê? Com um raio poderoso, com o quê? Fazendo os vulcões explodirem. Não, ele só vai soprar. O sopro da sua boca, ele diz. Ele só precisa soprar. Como quem sopra palha. Como quem sopra algo que não tem peso, que não tem poder nenhum. A comparação do mal diante de Deus é essa. Jesus precisa apenas soprar para matá-lo. Ai de quem tiver posto sua esperança em algo tão efêmero, tão temporário.
Mas nós só minimizamos esse poder do anticristo em comparação com o poder de Deus. Não minimizemos em comparação com a nossa fragilidade. Porque aí sim nós vamos enfrentar algo muito terrível, muito forte. Porém, diante de Deus, Ele não é nada. Assim aprendemos, meus irmãos, que a vinda, a manifestação do anticristo é sim a consumação do mal, dos propósitos do mal neste mundo. Mas é também uma ação divina, uma atividade de Deus neste mundo, tanto para testar os verdadeiros crentes, quanto para julgar e disciplinar aqueles que ouviram a verdade, mas não deram crédito a ela. Apeguemo-nos, portanto, à verdade, porque aí não seremos julgados. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Todo-Poderoso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui, que nos encoraja, às vezes também nos assusta, nos deixa um pouco preocupados, faz parte da Tua palavra como profecia nos exortar, mas acima de tudo nos consola e nos mostra a realidade gloriosa que está reservada para nós. Então somente, Deus, nós te suplicamos, nos ajude a ser fiéis à Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.